ser pontuais. O Flávio está ouvindo a gente lá, não? Flávio, está me ouvindo aí? Primeiro agradecer a todos que vieram aqui hoje, que é o primeiro Grand Hall oficial da história do Espírito Santo, com o professor convidado de fora. Antes de agradecer ao Magno, queria agradecer a todos os presentes, alunos da Liga, das universidades, do BV, Multifix, que são os alunos da Assembleia de Campos. Agradecer a minha querida amiga Kelsey, a Ledilma, e o querido Fred, que está aqui prestigiando e avaliando e comentando a nossa aula do Daniel, minha e do Magno. Agradecer aos colegas locais, oftalmologistas que vieram, agradecer o querido Valentino, que está aqui também, o grande ícone da medicina local. Agradecer os alunos que fizeram isso acontecer, os alunos da Liga, o João, Caio, quem mais? Bianca, Felipe, Daniel, enfim, sem vocês isso aqui não se concretizaria. Agradecer a direção do CCS, do professor Helder Mauad, que patrocinou a vinda do Magno para cá. A gente fez questão que fosse um professor federal, senão não dava para justificar aqui não. Como é que está ensinando com o financiamento do professor local para o Brasil. E nós teremos hoje a aula do Daniel, mostrando um artigo que eu achei super interessante, falando da nova classificação de buraco macular, dando um foco no buraco grandes, que as classificações antigas não focavam. Agradecer o querido Flávio Rezende, de Montreal, diretamente para cá, para o UF do Espírito Santo. Um cara que na história local, tem primos aqui, já tomou uma cerveja na Guarapari, enfim, para do Canto, já surfou por aqui, e que me recebeu muito bem há umas 4 semanas lá em Montreal. Fiquei um dia no centro cirúrgico com ele, foi extremamente gentil, solícito, e eu aprendi várias coisas que eu não tinha visto na vida. E uma delas é essas cirurgias mais complexas de ritmo, que o Magno vai mostrar ao vivo nos seus vídeos com a sua expertise, e espero que todos aproveitem. Aproveito para comunicar que os próximos Grand Halls estão agendados, acho que em setembro vamos estar na pediatria. Outubro, creio que catarata com esse premium e, enfim, pessoas de alto gabarito, alto nível científico. Espero contar com vocês aqui nos próximos meses. Tá? Obrigado a todos. 6h59, parece que estamos padrão Europa, Estados Unidos, estamos começando em pontos, terminando em negócio ficar aqui, tá? A dinâmica, o Daniel terá mais ou menos uns 10 minutos, vou deixar 10 a 15 minutos para o Flávio comentar. Bom. Boa noite, me chamo Daniel Caiado, eu sou R3 de Oftalmologia e Serviço da UFES. Quero agradecer o convite da aula também, a presença de todos, a presença do professor Flávio Rezende e do Dr. Thiago, por estar promovendo esse evento tão bacana para o nosso serviço e fomentando esse encontro que carece aqui no nosso estado. Então, o artigo que eu vou apresentar hoje chama Grupo de Estudo Close, uma classificação cirúrgica para buraco macular grande com base em resultados de diferentes técnicas cirúrgicas. Esse artigo foi publicado na International Journal of Retina and Vitreous em 30 de janeiro de 2023, o professor Flávio como o primeiro autor. E o background desse estudo é propor uma nova classificação cirúrgica para buracos maculares grandes. A ideia é de fazer uma revisão sistemática dos novos tratamentos que estão sendo entregados para esses buracos maculares, para que a gente consiga entender a indicação dessas técnicas com mais clareza. Então, a nova classificação tem como principal objetivo auxiliar na tomada de decisão cirúrgica. A primeira classificação foi proposta por Guess há 30 anos atrás, e é uma classificação que tinha como base a fisiopatologia do buraco macular e o exame da biomicroscopia de fundo. Então não se tinha o ACT na época e também não se levava em conta o planejamento cirúrgico. Aqui é uma imagem que a gente consegue resumir os estágios da classificação de Guess. O estágio 1 seria o descolamento foveolar, seguido por uma abertura de um buraco macular paracentral e depois mais central. O estágio 3, onde a gente já tem o albergo e a ausência do albergo. E o estágio 4, um buraco macular total com descolamento de vidro posterior associado. A outra classificação muito importante,
que é empregada hoje em dia ainda, é proposta pelo International Visual Network Traction Study Group, que é o IVTS, que se baseia no ACT de domínio espectral e tem como principal parâmetro medido da MLD, que é o mínimo linear diâmetro, ou seja, é o tamanho mínimo entre as bordas da lesão do buraco macular, traçado através de uma linha paralela ao EPR que está logo abaixo. Essa classificação divide os buracos com pequenos até 250 micras, médio de 250 até 400 e grande acima de 400. O valor prognóstico dessa classificação já foi visto com o tratamento principal que a gente usa para buraco macular, que é a vitrectomia posterior, peeling de membrana limitante interna e o tamponamento gasoso. Para buracos maculares pequenos e médios, tem-se uma taxa de fechamento de quase 100%, que tende a cair para 80%, com resultados visuais também mais baixos, quando a gente vira com buracos maculares acima de 400 micras. Dessa forma, viu-se a importância de a gente entender a partir de qual tamanho de buraco macular a gente tem perca de eficácia cirúrgica nesses casos. Dessa forma, o grupo de estudo CROSS tem o objetivo de avaliar esses buracos maculares grandes com as novas técnicas cirúrgicas mais recentes que estão sendo empregadas. Então, para isso, estabelecemos um parâmetro anatômico e um parâmetro funcional. Então, o parâmetro anatômico seria o fechamento, a taxa de fechamento do buraco macular pós-operatória, e o parâmetro funcional, a melhora de acuidade visual corrigida pós-operatória. Como objetivo secundário, essa nova classificação para buracos maculares grandes tenta fazer essa revisão desses estudos que estão sendo feitos nesse momento para esses casos e avaliar outros biomarcadores de OCT de domínio espectral. Os métodos foram inicialmente uma revisão de literatura com essas palavras-chave na base de dados PubMed, Invase e Cochrane até junho de 2021. O que teve como parâmetro de inclusão é o MLD pré-operatório, técnica cirúrgica, os resultados de fechamento com base na classificação de Ross, a acuidade visual corrigida com o ORMAR, e foi incluído também orifícios refratários, persistentes ou abertos, e o patológica em buracos maculares crônicos superiores a 400 micras. Os critérios de inclusão não descreviam, são os estudos que não descreviam a técnica utilizada, com dados a nível individual do paciente, presença de glaucoma, descolamento de retina, e os estudos que tinham apenas classificação diversa sem o MLD registrado. A maioria dos autores do grupo de estudo CROSS contribuiu com trabalhos próprios publicados, compartilhando dados individuais dos pacientes. Esse é o fluxograma de seleção dos artigos, iniciando com 354, e aí, aplicando os critérios de inclusão e exclusão, 31 artigos foram selecionados para ser feita a análise. Em relação à extração de dados, as técnicas cirúrgicas foram divididas em peeling de membrana limitante interna, transplante autólogo de retina, hidrodissecção macular, retalho de membrana limitante interna, rodando o retalho, fazendo retalho livre, e o enxerto de membrana amniótica. Após a exclusão, um total de 1.135 olhos foram categorizados com base na técnica cirúrgica e no tamanho do buraco macular. Essa tabela resume para a gente o corte de tamanho dos buracos maculares que foram divididos após a análise e na parte superior cada técnica cirúrgica empregada. A gente consegue perceber que o peeling de membrana teve maior quantitativos e o complexo de membrana limitante interna. Em relação à taxa de falência, esse quadro resume para a gente, aqui na parte esquerda, a gente tem a porcentagem de falência, a porcentagem de insucesso, e aqui embaixo o corte para cada tipo de buraco macular. A gente percebe que com o tamanho do buraco macular, a taxa de insucesso também tende a aumentar. Em relação à acuidade visual pré-operatória, associação à acuidade visual pré-operatória no ORMAR com o MLD pré-operatório, a gente também consegue perceber que a acuidade visual para buracos menores tende a ser melhor comparado a buracos maculares maiores. Aqui agora a gente vai avaliar os parâmetros anatômicos, taxa de fechamento e funcionais, acuidade visual corrigida pós-operatória em ORMAR, para cada técnica cirúrgica. Então, em relação ao peeling de membrana, a gente percebe que para buracos menores a gente tem uma taxa de quase 100%, que vai tendendo a cair com o aumento dos buracos, e a acuidade visual, a interpretação desse gráfico é em relação ao ganho de linhas em pós-operatória. Então, quanto mais essa barra desce, mais linhas se ganham. Então, para buracos de 400 a 534, a gente tem um ganho de até 5 linhas de acuidade visual pós-operatória, e a tendência é que isso também vá se reduzindo com o aumento do buraco. Nesse código do estudo, em relação ao PIB de MLI, a gente não teve um quantitativo importante para buracos acima de 1.000 micras.
Em relação ao flap de membrana deslizante interna, a gente percebe que para os cortes menores, a gente tem fechamento de quase 100%, que vai tendendo a cair para buracos maiores, assim como a acuidade visual, que vai tendendo a ter um ganho de até 3, até 4 milímetros de acuidade, mas que também se reduz com o aumento dos buracos maculares. Em relação ao nível de secção macular no cilindro quantitativo, para o corte de buracos menores, e a gente percebe também que tem uma taxa de fechamento de quase 90%, que tende a cair nesse corte de 899, tem essa correspondência também no ganho de acuidade visual, mas que tende a aumentar tanto a taxa de fechamento pós-operatória, quanto ao ganho de linhas em pós-operatória, em relação ao nível de secção macular. Em relação ao enchimento de membrana amniótica, a gente tem uma taxa de fechamento de 100% para todos os cortes de buraco macular, mas que tendem a cair também em relação à acuidade visual de buracos maculares menores para os maiores. Perdão, tende a aumentar o ganho de acuidade visual. E nos buracos acima de 1000, a gente tem um pior ganho de acuidade visual comparado aos outros cortes de tamanho de buraco macular. Em relação ao transplante autólogo de retina, a gente percebe também uma taxa de fechamento de 100%, entretanto não há tanto ganho de acuidade visual para esse tipo de buraco macular. Em relação aos outros, tem-se uma taxa de fechamento próxima de 90% até quase 100%, e um ganho de acuidade visual também próximo, sendo maior em relação ao corte de 800 a 999. Essa tabela resume para a gente a diferença de ganho de acuidade visual pós-operatória. Então, está em Olimar também, e o que a gente percebe é que para os buracos maculares de 400 a 534, a diferença de acuidade visual é maior, então a gente tem maior ganho de acuidade. E que isso vai tendendo a diminuir para os buracos maculares maiores. Essa imagem é um OCT de domínio espectral, em que a gente consegue ver que os cortes densos na região macular conseguem dar bastante informação para a gente, e isso vai ser muito importante devido à classificação do grupo close da Propon. Então, em relação ao tamanho, se propõe agora chamar de large os buracos maiores que 400 e menor que 550, X large maior ou igual a 550 e menor que 800, XX large maior que 800 e menor que 1000 e gigante maior ou igual a 1000 micras. Além disso, também se passa a avaliar o que a gente chama de índice de buraco macular, que seria medido do MLD pelo BLD, que é o basal linear diâmetro. E essa razão dá esse índice de buraco, que é um biomarcador de OCT que não é tão utilizado em outros estudos que avaliam o buraco macular. Além disso, também conseguimos observar que em buracos maculares menores tem-se uma configuração de borda de buraco mais edematosa, com cistos, numa forma de punho, e que com o tamanho, com a progressão do tamanho do buraco, isso vai tendendo a ficar uma conformação mais flat, mais plana. Além disso, a gente consegue também observar a presença ou de NE ou de tração vitreomacular. Essa avaliação vai ser proposta e incluída dentro da tabela que o grupo de estudo close propõe para a classificação de buraco macular grande. Então, aqui tem os cortes de tamanho, a classificação da borda do buraco em cuff, que seria bunda e flat, a presença ou não de edema nessa borda, aqui um espaço para que a gente possa colocar esse índice do buraco macular, a presença ou não de tração vitreomacular e a presença ou não de NE. Então, essas características não foram abordadas, não foram incluídas em outros estudos, em outras classificações já propostas, inclusive para buracos maculares grandes. Aqui é um quadro que compara a classificação de GES, a classificação de VTS e agora a classificação do grupo close baseada no tamanho do buraco. O que a gente percebe é que o grupo subdivide a partir dos buracos grandes, que eram considerados o limite das outras classificações, em outras subclassificações, para a gente conseguir, de alguma forma, detalhar melhor esses casos e contribuir para a melhor decisão cirúrgica. Então, como conclusão, essa classificação facilitará um estudo prospectivo comparando resultados de diferentes técnicas cirúrgicas para cada tamanho de orifício, contribui para uma fonte de dados de inteligência artificial mais confiável. Oftalmologistas gerais e especialistas em retina podem ser mais bem informados sobre o prognóstico cirúrgico de cada tamanho e característica do orifício, e além de contribuir para uma escolha de técnica cirúrgica para casos desafiadores de buraco macular, de acordo com o tamanho, configuração e borda da lesão. Além disso, o potencial de uma nova classificação para o buraco macular superior a 400
e propor a documentação de outros biomarcadores de OCT para a prática clínica e para pesquisas futuras. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Tema complexo, hein? Aluno de medicina entendeu 50%, né? Muito termo, médico, McLaren, isso fica um pouco difícil. E as próximas duas aulas vão ter mais difícil, tá bem mais interativo. Eu não vou falar nada aqui nesse momento, deixar o Flávio talvez 10, 15 minutos para nos brindar com sua experiência. Agora sim. Você não sei. Você é dono. Então, primeiro, um aí, na corrida, não é o diâmetro sobre a base, e sim a altura sobre a. Então, na última tabelinha, a moral da história é que a gente preconiza para fazer as 3 medidas: o diâmetro mínimo, a base e a altura. E aí, acumulando dados em relação a isso, eu acredito que no futuro a gente vai ter mais chance de saber qual a técnica escolher para qual tipo de buraco, não só pelo tamanho, mas as características das bordas. Eu acabei, trabalhei por outros 4 anos para fazer o curso, e no grupo, e aí sim, à medida que a gente foi utilizando a mesma classificação, entender a aplicação para o objetivo. Uma outra coisa que também está surpreendendo, mas não deveria, é que o risco limitante é muito bom. As pessoas verem melhor até procurar extralógico, até o centro aqui, apesar de ter uma queda no processo anatômico, os pacientes que fecharam o buraco ainda são aqueles que têm uma maior ganho de atividade visual. Então, só o físico de arrecadar do seu físico. Então, isso é uma mensagem bem interessante também, e que acaba dificultando, porque a maioria das vezes que eu vejo que tem alternativas que eu coloco assim, o diagnóstico, a recepção do
dia, né, baseado nos resultados, certo? Dependendo vamos dizer, até grandes, né, até 550 milhas, e limitantes, mais de 98% das vezes só pedido entre 550 e 8%, aí começa a influenciar um pouco. Estou falando de buracos primários. Aí começa a influenciar um pouco as características das bordas. Então, quanto mais flat as bordas, mais difícil é de fechar o menu e de ter melhor atividade visual. Porque tem muita gente que utiliza classificações que tocou a borda 15 que é muito fechado. Na realidade, hoje em dia a gente tem que tentar visar a reconstrução da forma externa. Tem alguns, tem até uma classificação de pensamento circular baseado nas características da forma externa. Então, é isso que hoje em dia eu tento focar exatamente até que vai proporcionar um maior grau de tecido neural e não viral no centro da forma. E aí sim, acima de 800 milhas, a grande maioria das vezes já são casos que já foram operados pelo vocês, aí sim é que eu gosto de tentar lançar mão das técnicas alternativas. Eu tenho mais experiência de fazer transplante autólogo do que melhorando mioma. Eu acho menos variável, mas é uma técnica que não é simples de fazer, né? Não é técnica de início de carreira. Então, eu acho que a mensagem aí é isso. Pílio de limitante, flap invertido, até 800 milhas, eu acho que deveria ter feito da mesma maneira de características. Nesse grupo, quando são reciclados, aí começa a característica das bordas do buraco que desce desse tipo não deu para trabalhar, que eu acho que começa a fazer diferença tem muitos buracos que não fecham e estão dentro dessa, não necessariamente eles ficam grandes acima de 80 milhas, depois eles não fecham. E se ele for até 600 milhas, até horas elevado, eles vão só para uma troca do H e o novo, já fecha o buraco. Então, é possível se a bola estiver flat, não vai fechar se não tiver alguma alteração de técnica. Seja colocar um outro tecido, no outro agora, eu acho que se a gente escolhe colocar tecido, coloca tecido ali. Em algumas situações, por exemplo, assim, tem uma foto, eu vou pegar o comigo que a piscina está toda ali fora da região muscular, aí tudo bem, quero colocar o tecido, mas na minha opinião o melhor tecido é o dinheiro. Aí entra a questão se você acredita que existe um neuroplasticidade ou que você está usando só o tamponamento X e eu estou para utilizar a porta estrutural. Eu tenho alguns exemplos que realmente fazer inúmeras outras técnicas bastante satisfeitas depois de transformar. Mas em contrapartida tem vários que se fecharam e que a estrutura parece bonita e faz com que a estrutura não tenha. Então, eu acho que talvez a metodologia ajuda a pré-operatoriamente teria melhor chance de sucesso, de maiores, mas
Flávio, tudo bem? Está me ouvindo? Ouve. Bom, obrigado pela gentileza do seu tempo aí em Montreal. Espero que seja calor ainda, sol. E uma dúvida rápida: você escolhe qual a localização da retina você vai tirar, se é superior ou inferior nasal, pelo YouTube, algumas sugestões. E se vale a pena fazer dissecção para descolar aquela retina e jogar uma membrana em cima, ou membrana miniótica, ou transplante retinal autónomo. Qualquer modalidade de alternativa, eu faço exceção da porta do buraco. Então eu gosto de levantar a porta do buraco, fazendo uma dispersão com estelagem dispersiva. Existe uma canulazinha de dispersão que vem da Cinegetics, que tem na Med1, e você levanta os bordos do buraco mais atraumaticamente, e porque buracos acima de 800 micras, a grande maioria das vezes são férias. Quase sempre. Então, se você não levantar a porta, aí você vai contar só com um toquezinho ou muito fluidial. E aí a visão realmente não melhora. Você tem que tentar o máximo possível aproximar tecido neural. Então, eu gosto de fazer distinção do buraco, principalmente a questão do buraco. Em relação à localização, eu gosto de colocar tecido nasal na rápida, horizontal, nasal, mais ou menos 1 a 2 diâmetros de distância do disco. Uma densidade maior de folhas da região, sabe-se lá. Então, eu acredito que a necessidade é essa região do pé. O problema disso, dessa região, dessa localização, é que quando é do olho esquerdo, da cirurgião destro, o acesso é mais difícil. Então, você tem que ter habilidade com as duas mãos para poder manusear o tecido na região nasal. A região que realmente eu contraindico é a região superior, porque é a região que a gente precisa mais para enxergar, e fazer um buracão nessa região eu acho um crime. Só que acaba de vez em quando sendo uma região mais fácil de acesso e tal, então eu vi vários vídeos falando da região superior. Eu acho que aconselho tirar dessa região. Se quiser tirar dessa região, já inferior, inferior, ou fora. Flavinho, Laurentino aqui, beleza? Fazendo 3 perguntas rápidas para você, porque tem muita gente aqui em formação de treinamento, e umas perguntas mais básicas, aí você não vai achar muito básica demais. A primeira pergunta é a seguinte: os piores casos de descolamento de retina que eu já vi foram casos de buraco macular ou de membrana, que eventualmente descolaram. Então, o que eu queria te perguntar, vitrectomia mínima ou deve ser instrumentada a base vítreo? Até onde? Há uma tendência de alguns cirurgiões a dizer, não mexa na base, só faz um core, vai lá, mexe no buraco. Por outro lado, você deixa muita saia vítrea e possíveis lugares de problema aí. Então, até onde a vitrectomia deve ir no caso rotineiro de um buraco até 400 micra, que é a maioria talvez que a gente faça. A segunda pergunta é a seguinte: qual o comportamento de escolha? E a última é quanto tempo você deixa, qual a posição e se usa o OCT imediatamente